vai ser um pouquinho mais demorado, mas também é para isso, né? 60 anos. Boa noite. Hoje nós estamos celebrando Nossa Senhora do Carmo e, de modo especial, nos concentramos pela grande momento vivido pelo padre Aleixo, José Carlos Aleixo, que hoje está celebrando os seus 60 anos de ordenação presbiteral na igreja, e também o padre Tabosa está completando 16 anos de ordenação sacerdotal. Nós temos aqui 14 intenções, nesse sentido, 14 pessoas que pediram, que agradecem o fato de ter conhecido o padre Aleixo, pedindo por este momento que ele está vivendo, e também várias dessas pessoas pedem também pelo padre Tabosa. Nós vamos também rezar em ação de graças de Ana Lúcia, pela recuperação, pedindo bênçãos a Nossa Senhora do Carmo, por todos os colaboradores e colaboradoras do Centro Loyola de Goiânia, pelo Mateus Figueiredo Crespo, que hoje está de aniversário, filho de Maria Lúcia Figueiredo, pedindo as bênçãos por Nossa Senhora do Carmo, pelas intenções do Santo Padre e Papa Francisco e pelos jesuítas da comunidade de Brasília, pelos doentes e necessitados do lar Moriá de São Leopoldo, por Eduardo Perufo da Silva com Covid, e também Maria Helena Steffens de Castro, muito doente, ambos em Porto Alegre. Por todas as pessoas abandonadas em hospitais e asilos do país. Por Sofia e Pedro Vasconcelos Crespo, para que o seu anjo da guarda os proteja. Pela saúde de Sebastião da Silva, Luciano e Edinho, com Covid-19, e pelos doentes do mundo inteiro. 7º dia de falecimento de Dina Luzianira, por todos os orantes da comunidade do Centro Cultural de Brasília, por Rosali, que está entubada com Covid, em agradecimento pelos religiosos jesuítas do Centro Cultural de Brasília, por Oscar, que está com câncer, clinicamente em fase terminal, por todos os doentes, pela cura de Adelícia, colega de trabalho, que foi curado por câncer, pela saúde de Maria Prazeres dos Santos, pela recuperação de Carlos Alberto, internado no CTI por Covid, já aumentou em muito o número de pedidos em ação de graça para o Padre Aleixo, agora já está em torno de 20. Por Juliana Prata, filha de Ana Prata. Pelas almas do purgatório. E por todas as intenções que guardamos, que vamos registrando e guardamos em nossos corações. Vamos iniciar essa celebração, então, hoje, tendo no nossa referência principal
o padre José Carlos Aleixo, que está celebrando os seus 60 anos de vida sacerdotal. Ele pediu que eu iniciasse aqui lendo o que está relatado sobre Nossa Senhora do Carmo. Hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo. A Ordem dos Carmelitas tem este nome por alusão ao Monte do Carmo, onde alguns eremitas do século XII recolheram-se para se dedicar ao louvor de Deus, à semelhança do profeta Elias. Puseram-se sob o patrocínio da Virgem Maria, conhecida como Senhora do Carmo ou do Carmelo. Expulsos por sarracenos no século XIII, os monges vieram para o Ocidente, fundando vários mosteiros. No século XVI, na Espanha, o Carmelo foi renovado com a influência dos místicos Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz. O Carmelo é sinal de recolhimento e de oração para toda a Igreja e é apelo ao sagrado e à contemplação. Por isso, hoje olhamos para Maria na perspectiva do Carmelo e a vemos como modelo, estímulo e mestra de vida interior pela intimidade com o Pai em Cristo, seu Filho, mediante o Espírito Santo. Hoje é também a festa do escapulário. Segundo a tradição carmelita, Nossa Senhora teria entregado o escapulário do Carmelo em 1251 a São Simão Stock, como símbolo da proteção da Virgem para os que o usam. O escapulário é um dos sacramentais da Igreja Católica. Vamos iniciar esta nossa celebração cantando. Damos as boas-vindas a todas as pessoas que aqui se encontram neste oratório, também a todas as pessoas que nos acompanham pelos recursos modernos dos meios de comunicação social. Com esse sentimento de fé, vamos dar início. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu ao amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos frutuosamente esta Santa Eucaristia. Sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós.
piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, E a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, tenha compaixão de nós e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós retirais o pecado do mundo, piedade de nós. Vós retirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Venha, ó Deus, em nosso auxílio, a gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, para que possamos, sob sua proteção, subir ao monte que é Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Zacarias. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião. Eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia, e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. O Senhor entrará em posse de Judá, como sua porção na terra santa, e escolherá de novo Jerusalém. Emudeça todo mortal diante do Senhor, ele acaba de levantar-se de sua santa habitação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. O poderoso
fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. O poderoso fez por mim maravilhas, santo é o seu nome. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. O poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, aqui presentes ou se encontram em seus lares. Como sabem, hoje eu comemoro humildemente 60 anos de ordenação sacerdotal. Nós aprendemos que a gratidão é um dever e uma característica do cristianismo. Já pessoas de outra fé, como Ulpiano, ensinavam no mundo romano que se deve dar a cada um o que lhe é devido. E nós devemos atribuir à generosidade de Deus todas as graças que recebemos. Então, esta Eucaristia é, sobretudo, de louvor ao bom Deus, que, na sua generosidade, me chamou para o cristianismo e para a vida sacerdotal e religiosa. Assim, nós repetimos, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao vosso nome dai glória. É natural que numa cerimônia de bodas, alguns diriam de diamante, como foi a nossa vocação, que nessa oportunidade nós
contemos um pouco da nossa história. Eu matriculei e nasci em Belo Horizonte. Hoje é também o dia de Minas Gerais. Nós rezamos pelo Estado de Minas Gerais, que nos deu tantos benefícios. Então, nós estamos nesse contexto. Nasci em Belo Horizonte e estudei num grupo escolar, né, com o nome de Rio Branco. Eu seria levado a um ginásio público, oficial, como aconteceu com meu irmão. Mas uma senhora, amiga de nossa família, Nair, ligou para minha mãe, Maria Stuart, conhecida como Mariquita, ligou para ela e disse, Mariquita, eu estou matriculando meu filho João Virgílio no Colégio Loyola. Sabemos que os jesuítas são conhecidos pela competência, são bons professores, estão fundando um colégio, Colégio Loyola. Eu já matriculei o meu filho lá, por que você não faz a mesma coisa com José Carlos? E assim, pela interferência, pelo conselho que a dona Nair deu à minha mãe, fui levado ao Colégio Loyola, né? E sou o número 50º entre as filiações do Loyola, de 1 a 50, né? Bem no começo do colégio. Bom, aí no convívio com os padres e irmãos edificantes, eu senti já aos 12 anos o chamamento para o sacerdócio e para a vida religiosa. Havia um padre, Murilo Moutinho, que promovia vocações. Quando chegava a ele a notícia, olha, tem um menino no colégio tal, no colégio qual, que manifestou desejo de ser sacerdote, de ser religioso, ele vai lá e fala com a família, né? Fala com o colégio, as pessoas do colégio, e diz, olha, estamos recebendo essa notícia que é assim, 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 recebi essas notícias. Como você sabe, eu tenho uma residência no Rio de Janeiro para pessoas com vocação para a vida religiosa, né? Rua Bambina 115. E então, meus pais concordaram e eu fui então para essa Rua Bambina 115, fui lá junto com outros colegas, Libânio, João Batista Libânio estava lá e muitos outros, né? Então fui para lá e estudar no Colégio Santo Inácio e ao mesmo tempo ter uma vida religiosa mais organizada, né? De manhã, missa, depois, enfim, tudo isso. Então é nesse contexto então que eu me consolidei em seguir esse chamamento de Deus, em agradecer a Deus esse benefício. Então fui lá para o Rio de Janeiro, né? Terminei o curso ginasial da época, que era o nome, né? 4 anos de curso colegial, fiquei 2 lá, 2,5 em Belo Horizonte, e quando terminei já estava em condições de ir para o noviciado, porque a exigência legal era que os noviços tivessem 15 anos completos, que era o nosso caso, do Libânio, meu, Gui Parmentier, né, Parmentier. Então, os colegas fomos juntos para Nova Friburgo. Aí, então, Nova Friburgo, nós tivemos os benefícios, né, de um padre-mestre muito capaz, enfim, um ambiente muito bom. O prédio era grande em Nova Friburgo. Esse prédio era grande, tinha o nome lá de Colégio Anchieta, funcionava lá. Houve época em que houve lá um colégio de internato, mas de internato para todos que preenchessem as necessidades, não era um seminário. E o Israel Pinheiro, que desempenhou um papel muito importante na história de Brasília, estudou 3 anos nesse internato de Nova Friburgo. Bom, então, ali fiz o noviciado, depois fiz o juniorado de 3 anos e depois fiz a filosofia. Fiz os 3 anos de filosofia aí, no Colégio Loyola. Então foi uma bênção de Deus
morar lá num lugar mais distante, né, do que alguns chamam de mundanal ruído. Né? Então, foi para lá, vivi ali, e terminado esse curso, esse período de estudos, eu passei para o magistério, porque a ideia era a seguinte: vocês, antes de entrarem para a teologia, vocês têm que ter um pouco de experiência do mundo, né? Com critérios, etc., prestar serviços. E assim, lá em Nova Friburgo, nós tivemos experiências boas de prestar serviço em casas religiosas. Tinha uma casa de idosos, bem perto lá da nossa residência, e íamos lá uma vez por mês, cada um, tá, conversar com as pessoas idosas, ouvir, dar sugestões a elas, etc. Então, foi uma experiência muito boa. Então, terminando esse terceiro ano de filosofia, aí vem o magistério, né, como eu disse. Aí fui destinado a Anchieta. Anchieta é uma cidade muito bela, muito carinhosa, lá no Espírito Santo. Né? E nesse colégio, estou falando desse período aí, né, nesse colégio, havia 3 categorias de alunos. Havia a categoria dos seminaristas, aqueles que estavam lá, já estavam se preparando para continuar a entrar, ser jesuítas, né? Depois tinha um internato de leigos. Os pais moravam em cidades próximas, mas não dava para todo dia levar o filho para o colégio, então tinha lá um internato. E tinha também os externos, os que moravam lá na cidade de Anchieta e que entravam no colégio Anchieta, que os jesuítas dirigiam. Então foi uma experiência de 2 anos também muito feliz, né, que aprendi muito com o convívio com essas pessoas de Anchieta. E aprendi mais coisas sobre o próprio José de Anchieta, né, que é uma figura singular. José de Anchieta morou os últimos anos da sua vida lá na cidade de Reritiba e depois recebeu o nome de Anchieta. Era um nome assim indígena, Reritiba. Então, era um ambiente muito bom. Morei lá 2 anos, trabalhei lá 2 anos, né? E aí houve já uma mudança. Quando eu ia começar o 3º ano, já me transferiram, mudou o vice-provincial me transferiu para Belo Horizonte. Né? Seria o 3º ano de magistério. E aí fui morar no Colégio Loyola, onde eu estudei. Então foi uma experiência muito boa de ser professor no colégio em que você foi aluno durante alguns anos. Então foi uma experiência muito boa. E o padre Cutri, que era o vice-provincial, um padre espanhol, muito santo, muito preparado, tinha sido professor de teologia lá na Espanha. Então o padre Cutri disse: olha, você vai fazer agora a teologia, né? Está no tempo. Aí então ele mesmo me destinou lá à cidade dos jesuítas, onde estava o teologado reconhecido pela Santa Sé, né? Então seriam 5 anos, né? Teologia tinha 5 anos naquela época. Então fui lá para essa cidade e foi uma experiência muito boa, né? E era dois teologados com reconhecimento da Santa Sé, né? A famosa cidade lá do centro da cidade. Não, cidade onde uma das universidades mais antigas lá perto de Salamanca, exatamente. Salamanca. A Universidade de Salamanca e a Universidade de Comilhas, que era o nome da cidade. Cidade pequena, de 10.000 habitantes, etc. Aí, Comilhas vem de um senhor, né? A universidade lá, nasceu lá, foi colocado lá, um senhor que se tornou rico, fez uma riqueza lícita, né?
um financiero santo, mas escreveram a biografia dele, leram no refeitório, um financista santo, esse Marquês de Comilhas. Esse senhor é que doou o terreno para os jesuítas construírem o seu grande seminário, e ali era um seminário para toda a Espanha. Quer dizer, os seminaristas de uma cidade do interior, de uma cidade grande, podiam estudar lá. Então nós tínhamos os jesuítas e tínhamos os do clero diocesano, que na sala de aula nós coincidíamos. Então foi também uma experiência assim, muito gratificante, né? E aí fiquei os anos da formação de teologia, né? Então você pode perguntar por que a ordenação em 16 de julho? Por que 16 de julho? Bom, a motivação é própria lá do tempo da Espanha, porque as aulas terminavam, as últimas provas terminavam aí pelo dia 14 de julho, então você já tinha terminado as aulas, as provas, aí você já podia viver um pouco aquele mês dos primeiros meses de sacerdote, né? E aí você poderia enfim, ampliar seus conhecimentos, a cidade, etc. Porque depois da ordenação, a regra é que você não deve sair do país. Né? Não deve, no caso da Espanha, você deve passar aquele mês de férias, né, aqui. Aí fui parar lá em La Coruña, fui para outras cidades de lá, né, nesse período. Então foi uma experiência muito gratificante essa, né, da Espanha. Realmente a história de santos de Espanha é impressionante. O número de santos, Santo Inácio de Loyola é um exemplo eloquente. Então há um ambiente assim, religioso, como pode haver, e houve durante a Guerra Civil, aquele antagonismo dos que eram radicalmente contra a religião, né, e aqueles que eram totalmente identificados com a religião. Uma guerra civil que deixou marcas. Eu já tinha terminado, fazia uns 8 anos, quando nós chegamos lá, Libano e eu, né? Joaquim, que você conhece tão bem, né? Aí vivemos aí fomos ordenados e, mercê de Deus, né, meus pais e minha irmã puderam ir a essa ordenação sacerdotal. Foi uma experiência muito gratificante. Bom, depois da teologia, falei, agora você tem terceira aprovação. Tem terceira aprovação. Bom, aí o vice-provincial, porque era vice-província goiano-mineira, esse mesmo padre Cutre, assim, muito generoso, muito bom, ele falou, olha, se você pensa em fazer um doutorado, talvez nos Estados Unidos, pensa em fazer isso, né? E se você está agora vai fazer observação, há locais, casas de terceira aprovação na Espanha, vários, França, etc, etc. Agora eu sugiro que você faça na Irlanda. Na Irlanda. Né? Então, falei, tá bem, vamos para lá. Sobretudo se eu for para estudar depois nos Estados Unidos, eu devo ter um conhecimento melhor do inglês. Então fui para a Irlanda e aí na Irlanda eu conheci a Legião de Maria. Vocês não ouviram falar, não, a Legião de Maria. A Legião de Maria é um movimento leigo, de muita força em alguns lugares. O Brasil é um dos países que tem maior número de membros da Legião de Maria. Não é? E lá, então, conheci o fundador, Frank Duff. Assim, coisa você tinha uma reunião uma vez por mês, que era uma reunião global da Legião de Maria, que tem com os representantes de vários países, que daí iam dar testemunhos. E lá estava o presidente, o fundador, Frank Duff, e alguém me apresentou, falei, então, muito bem. Fiquei conhecendo um homem de muita espiritualidade, de muita dedicação, né, e que teve influência não só na Irlanda, mas também em outros países, como no próprio Brasil. Então, daí, depois dessa experiência da terceira aprovação, fui destinado, durante aquele período, agora você mande cartas para as universidades dos Estados Unidos, onde você possa fazer um curso de pós-graduação. Então, mandei, aí veio a informação de um curso muito interessante, um curso de especialização em América Latina.
E a universidade era Georgetown, a Universidade de Georgetown dos jesuítas, né? Uma universidade clássica em Washington, Georgetown University. E mais tarde é que se fez a Universidade Católica nos Estados Unidos. A Universidade Católica nos Estados Unidos é uma universidade para todo o país. A Universidade Católica, né? A Universidade Católica. Então continuou a dos jesuítas, né? Na mesma cidade, e aquela Universidade Católica. Então foi também um período assim, muito importante na vida, né? Conhecer aquela... E veja uma coisa que aconteceu também interessante. Eu estava lá há algum tempo, e um capelão de um hospital, né? Chegou até a residência lá e me disse, olha, você está aqui, e eu sou capelão, sou jesuíta e capelão de um hospital famosíssimo, perto de Washington, famosíssimo, militar, né? E, enfim, será que ele falou isso? Não, isso não, tinha um militar ao lado, mas enfim, falou, disse, você pode me substituir rezando a missa lá uma vez por semana, digamos, segunda-feira, porque eu estou, enfim, tirando um pouco de férias e tal. Então fui lá e tive conhecimento como essa universidade, esse cemitério, esse hospital, realmente extraordinário. Você ir lá, acompanhar, levar a comunhão, etc. Com aqueles cuidados, imagina, você não tocava na hóstia, né? Faziam a hóstia com uma coberturazinha e depois então faziam lá uma purificação, etc. E você levava a hóstia antes consagrada para o local do doente, do enfermo, às vezes grave, que não podia sair. Você abria uma portinha aqui, daqui e uma portinha daqui, aí um corredorzinho ali. Eu abria e punha aquela hóstia ali, não tocava na hóstia. Depois da consagração da missa, né? E depois da missa eu levava. E ele abria do lado dele, tirava e comungava, né? Essa NIH, um nome assim, National Institute of Health, né? Bom, enfim, são experiências muito interessantes que a gente agradece a Deus, né? Bom, aí, perto de terminar o curso, né? Com a graça de Deus, consegui lá o doutorado, com uma tese sobre o voto, né? The Catholic Church and Voting, né? Os direitos e os deveres que temos como cidadãos em matéria de eleição. Então, eu estava lá já terminando, o padre Marcelo Azevedo manda um aviso para mim, a sua destinação é Brasília. Muito bem, destinação é Brasília, vamos para Brasília. Nem pedi, não pedi. Eu fui destinado a Brasília. Estava começando, imagina, 1967, 98, né? Estava começando. Bom, então, terminei o curso lá, passei 10 anos fora do Brasil sem pisar no Brasil. 10 anos. 10 anos seguidos. Então, peguei até um navio. Me pensaram, mas por que o navio, você não pega logo um avião? Naquela época, o preço do avião era muito alto, né? Porque os aviões eram menores. Então, você pagava o preço mais alto, né? Mas, enfim, aí peguei Aí você tinha uma bagagem, você tinha o direito a uma bagagem maior. Então, fui de navio e vim para o Brasil, Rio de Janeiro. Passei um tempo, eu tinha preparado uma ideia eu estudei, fiz uma tese sobre o voto. Agora, não seria instante você estudar o voto num país, concreto, a história da igreja na orientação eleitoral de um país. Aí eu dei umas lidas assim e falei, é o Chile. Então falei com o padre, nosso amigo, padre Marcelo, ele falou, vai para o Chile. Lá fui eu para o Chile, né, para estudar ali a votação, né, como é que as províncias, como é que os bispos orientavam os fiéis. Então, uma experiência muito boa. E seria de um ano, tinha até bolsa da UEA para fazer esse estudo. Mas depois de uns 6 meses, em vez daquele ano, 5 meses, recebo um aviso do provincial dizendo assim, olha, morreu um padre que está lá lá
nessa nova cidade, né, onde nós moramos, na Brasília, um jesuíta que morava aqui. Então, precisamos de você mais cedo aqui de volta. Tá bom. Em vez de ficar 10 meses lá, fiquei 5. Mas voltei, e isso foi em 1968, 69. Né? Agora, alguém me disse, você tem que entrar em contato com o reitor da Universidade de Brasília, né? Ele está procurando professores. Se você tem um documento como doutorado, você conversa com ele. Como ele era conhecido de pessoas da minha família, etc., era mineiro, eu marquei com ele e fui lá, entreguei os documentos todos direitinho. A tradução do... Imagina, o meu documento, o meu atestado de doutor em ciência política está em latim, lá em Estados Unidos. Tradição, coisa antiga. Então, como tradutor juramentado, ele passou aquilo para o português. Eu entreguei aqui os documentos todos direitinho, já sabia dessas exigências, e o reitor falou, não, tá bem, você vai lá, entrega outros documentos ali, vou passar os documentos, fazer a reunião, a consulta, né, do corpo de governo, e aí entrei no colégio, entrei na Universidade de Brasília. E ali fiquei mais de 20 anos como professor. Então, esse é um pouquinho da história dessas experiências que a gente teve, né? E a gente agradece a Deus essa oportunidade de conhecer pessoas assim tão preparadas, tão cultas, tão santas também, que se encontram pessoas santas nessa peregrinação. E aqui então estamos prestando esses serviços modestos, né? A Deus, né? Aqui em Brasília, né? Trabalhando, escrevendo. E, então, essa missa é de agradecimento a Deus, agradecimento aos colegas, professores e amigos, né, que contribuíram, porque alguns ajudam a gente. Eu tenho aqui uma presença também assim, religiosa. A equipe de Nossa Senhora, acompanho uma equipe de Nossa Senhora, uma instituição sólida, antiga, fundada na França, etc., aí na década de 1930, se não me engano, e esses são muito laboriosos, etc. E tem também um grupo diplomático de oração e ação, né? Um grupo diplomático, que uma vez por mês se reúne para ouvir uma explicação, um comentário de uma missa. A ideia é comentar o evangelho o encontro de segunda-feira, do domingo seguinte. Então, na segunda-feira, uma vez por mês, há a reunião. E você, então, tem o conselheiro espiritual, ou outra pessoa, que fazemos essa reunião também na residência do cardeal, do arcebispo de Brasília, fazemos também com a anunciatura apostólica também, uma vez ou duas por ano. Então tem uma experiência, uma vivência muito interessante desse mundo. Então, aqui eu quero agradecer a presença dos que aqui se encontram, com a preparação que fizeram com tanto carinho e competência, né, aqui para essa cerimônia, um pouco bem sóbria, né? Bem sóbria por causa das circunstâncias que são conhecidas, que limitam a nossa movimentação, a prudência de não ir atrás, não sair muito, evitar encontros maiores, etc. Então, eu te agradeço a Deus de ter os colegas que temos, os professores que tivemos, né? E essas instituições religiosas. Também ajudei durante 33 anos numa paróquia, né? Nossa Senhora de... Santa Rita de Castro, por 33 anos, ia lá uma vez por semana para ajudar uma missa de sábado ou domingo, né? Então, tem um ambiente assim, muito bom para o trabalho e para a vida religiosa, né? Então, agradecemos a Deus e pedimos que continue rezando para que nós possamos prestar serviço. Publicamos algumas coisas, né? Então continuamos publicando, fazendo algumas pesquisas. Tá bom. Muito obrigado, né?
para que a vossa igreja, esposa de vosso Filho Jesus, leve a todos a mensagem de esperança com um sim decidido e firme em sua vocação de anunciadora do Evangelho, nós vos pedimos, por Maria, dai-nos vossa proteção. Para que as nações aprendam com a Mãe de Jesus a se colocarem dispostas ao amor verdadeiro, sendo sinais de unidade e de paz, nós vos pedimos, por Maria, dai-nos vossa proteção. Para que todas as mulheres, de modo particular, as que se encontram grávidas ou em trabalho de parto, segurem nas mãos de Nossa Senhora e sejam protegidas por seu manto, nós vos pedimos. Por Maria, vossa proteção. Para que nossas comunidades sejam acolhedoras como Maria, que carregou em seu ventre a salvação do mundo inteiro, nós vos pedimos. Por Maria, vossa proteção. Pai bondoso e compassivo, que por Maria nos trouxestes vosso Filho, olhai por nós e atendei o nosso clamor. Pelo mesmo Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. Amém. Para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e todas as igrejas. Socorrei-nos, ó Pai, a humanidade do vosso Filho, que ao nascer da Virgem Maria não diminuiu, mas consagrou a sua integridade, e fazer que ele, apagando os nossos pecados, vos torne agradáveis nossas oferendas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar, proclamando vossas maravilhas na perfeição de todos os santos. Celebrando a memória da Virgem Maria, proclamamos ainda mais a vossa bondade, inspirando-nos no mesmo hino que ela cantou em vosso louvor. Na verdade, fizestes grandes coisas por toda a terra,
e estendestes a vossa misericórdia a todas as gerações, quando, olhando a humildade de vossa serva, nos destes por ela o Salvador da humanidade, vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei ao Senhor a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Nós, um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, o nosso Bispo Paulo César, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória. Amém. Amém. Rezemos com amor e confiança a prece que o próprio Salvador nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Juntos. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor está sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudemos-nos espiritualmente. Paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo, o vosso sangue que vos receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja sustento para a nossa vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. Província dos Jesuítas do Brasil, Rio de Janeiro, 15 de julho de 2021. Padre José Carlos Brandi Aleixo, Comunidade São Francisco Xavier. Prezado Padre Aleixo, em primeiro lugar, desejo que esta carta o encontre bem e animado, principalmente no dia de hoje. O motivo desta carta é celebrar e dar graças a Deus, recordando o 15 de julho de 1961, quando o senhor concluía seus estudos de teologia na Espanha e era ordenado presbítero na Companhia de Jesus. Sua presença no exterior se estendeu por mais 8 anos,
primeiro em Dublin, na Irlanda, onde você se aprofundou na Escola do Afeto, a chamada terceira aprovação. Depois, mais 5 anos em Georgetown University, em Washington, nos Estados Unidos da América, onde o senhor doutorou-se em ciências políticas. Em função desse doutorado, ao voltar ao Brasil, o senhor estabeleceu-se na capital federal, ainda em fase de consolidação, e aí desenvolveu seu ministério presbiteral, conciliando o cuidado ao povo de Deus com um importante e fecundo apostolado intelectual, também incluindo a formação de muitos jovens pelo seu ministério de professor de ciências políticas, tanto na Universidade de Brasília como no Instituto Rio Branco. Havia muitas outras coisas de que fazer memória nesse seu jubileu presbiteral de 60 anos, mas quero deixar meu agradecimento em meu nome e em nome da Companhia de Jesus, por sua disponibilidade em servir a Companhia de Jesus, o povo de Deus em Brasília e o nosso país, atuando com bastante dedicação na obra ao Senhor confiada. Conte sempre com minhas orações e apoio. Padre Mieczysław Smida, provincial. Recebemos, ó Deus, o sacramento celeste, alegrando-nos nesta festa da Virgem Maria. Concedei-nos a graça de imitá-la, servindo ao mistério da nossa redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero registrar aqui meu agradecimento a todos que estão aqui presentes, todos que nos acompanham, e de modo particular ao nosso querido, né, Padre Provincial, que é muito solícito, muito prestativo e nos ajuda a servir melhor a Deus nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Continuamos em paz, façamos o bem e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Vamos rezar uma Ave Maria, de graças. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A todos que participaram da celebração, a gente convida, daqui a 7 minutinhos, vamos ter uma homenagem para o Padre Aleixo pelo Zoom. Nós jogamos aqui o link, então você pode entrar e também demonstrar seu carinho, sua homenagem ao Padre Aleixo. Indicamos Domino